Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno de Química e na nossa videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre equilíbrio químico. Na verdade, a gente já viu bastante coisa sobre equilíbrio químico, já resolvemos bastante exercício, mas hoje, conforme eu combinei com vocês, nessas próximas semanas, a gente vai fazer uma revisão até colocarmos nosso conteúdo em dia, né? E semana passada falamos um pouco sobre cinética química, vimos fatores que alteram a velocidade de reação, vimos as constantes de reações, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão do equilíbrio químico, que é bem importante para nós aí, beleza? Então, lembrando que o professor está disponível no chat lá, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim lá, que eu estarei respondendo vocês assim que possível, tá? Não esqueçam de fazer as atividades da semana, as AES, tá? E, e a gente está junto. Na live a gente conversa mais, a gente resolve exercício, para a gente poder ser feliz aí e ter sucesso, né, na nossa caminhada escolar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente estuda alguns tipos de reações em que elas são diretas, né? Ou seja, eu tenho um reagente formando um produto, né? Isso é uma reação direta. Só que agora a gente vai começar a trabalhar com o que a gente chama de reações reversíveis, ou seja, reações que ela ocorre tanto no sentido do produto e como no sentido do reagente. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, olha para essa equação aqui. Essa reação, eu tenho o quê? Eu tenho um reagente A reagindo com reagente B e uma reação direta formando C mais D, que é meu produto. Só que eu tenho uma seta contrária aqui também, que ela está chamando de reação inversa. Essa reação, eu tenho o meu reagente C mais um reagente D, formando um produto A mais B. Ou seja, eu consigo ter reações nos dois sentidos, tá? E quando eu consigo ter essas reações nos dois sentidos, a gente chama elas de reações reversíveis. Reversíveis, beleza? Tranquilo? E aí, da onde que vem o equilíbrio? Beleza, então vamos lá. Quando eu tenho o meu reagente, o reagente sempre vai ser o que está em maior quantidade, em maior concentração no início da reação, né? Então, esse gráfico aqui eu explico a concentração sobre o tempo versus o tempo. Então, no meu início, ou seja, no tempo igual a zero, o meu reagente tem alta concentração. À medida que o tempo vai passando, esse reagente vai sendo consumido. E o contrário acontece com o meu produto. No tempo zero, eu não tenho nada de produto. Mas à medida que vai passando o tempo, o meu produto vai subindo, certo? E aí, quando eles se igualam, né? E a gente vai ver uma questão da velocidade ali na frente, eu chamo o que eu tenho o que eu chamo de equilíbrio químico, beleza? Tranquilo? Então, de início a gente precisa saber disso. Uma reação em equilíbrio, primeiramente ela tem que acontecer nos dois sentidos, né? Ela é uma reação reversível, tanto no sentido direto como no sentido inverso, beleza? Produto, reagente formando produto e produto formando reagente. Tranquilo? Então vamos entender um pouco sobre reversibilidade. Então vamos lá, olha o exemplo aí. É a produção da amônia, NH3, a partir do gás hidrogênio, H2, e do gás nitrogênio, N2, que faz parte do processo de Haber. Então vamos lá. Eu tenho o meu reagente N2 reagindo com 3 mols do meu reagente H2 e formando 2 mols de amônia. Só que essa seta aqui representa para mim que eu também tenho amônia, né, 2 mols de amônia, formando N2 mais 3 mols de H2. Ou seja, eu consigo ter reações dos dois lados. Como que se explica isso? Então vamos lá. Nesta reação, quando as moléculas de nitrogênio e as moléculas de hidrogênio colidem entre si, há uma reação e elas formam a amônia, certo? Tranquilo. E assim como as moléculas de amônio, não tem duas moléculas de amônio? Então imagina uma molécula se colidindo com outra. Enquanto isso acontece, elas podem se dissociarem. E quando elas se dissociam, elas se reorganizam, formando H2 e N2. Ou seja, eu consigo ter reações dos dois lados, tá? Beleza? Isso é uma reversibilidade de reação. É um exemplo bem clássico que a gente pode usar. Beleza. Chegará um momento em que tanto a velocidade de um sentido será igual à do outro sentido. Neste caso, a gente chama o que a gente tem de equilíbrio químico, né? Então vamos lá, ó. A velocidade de reação direta e inversa em função do tempo. Olha lá. A minha reação direta é essa azulzinha aqui. É o meu reagente. Então, eu tenho reagente sendo consumido a uma certa velocidade, certo? E em função do tempo.
E aí, à medida que vai sendo consumido o meu reagente, eu vou formando o meu produto, que é a reação inversa. Quando eles se igualarem, ou seja, essas velocidades se igualarem, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio químico. Então, como que a gente pode definir equilíbrio químico? Né? Eu tenho uma reação direta e uma reação inversa com uma certa velocidade. Quando essas velocidades se igualarem, eu posso dizer que eu tenho um equilíbrio químico. Tá? Então, o outro gráfico aqui do lado mostra para a gente a concentração. E é bem parecido com esse gráfico que a gente viu aqui, só que nesse gráfico eu tinha apenas uma ilustração de reagente e produto. Aqui ele deu para nós quais eram os reagentes e produtos. Então, ó, o meu reagente, neste caso aqui da reação direta, é o nitrogênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Ambos estão sendo consumidos, formando o meu produto amônio. Tá? À medida em que essas concentrações vão se igualando, quando elas se igualarem, a um certo tempo, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio químico também. Então, esses dois gráficos eu consigo representar tanto a velocidade por tempo, tanto a concentração por tempo. Eu consigo representar um equilíbrio químico. Belezinha? Tranquilo? Vamos dar sequência aí. Então, deve salientar-se que uma reação que atinge o equilíbrio, ela não para, tá? Ela não para. Ela continua se processando. Porém, tanto as reações diretas como as reações inversas ocorrem na mesma velocidade. Foi o que eu falei para vocês aqui atrás, tá? E desse jeito, a proporção entre os reagentes e produtos não variam. E aí é o que a gente chega nesse outro gráfico aqui. Eles serão sempre constantes, beleza? A proporção entre eles. Por outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico. E aí a gente precisa lembrar o que é um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, em física, é o estado em que o corpo que se encontra em movimento retilíneo uniforme, ou seja, uma velocidade constante. E não um equilíbrio estático, porque o equilíbrio estático é o caso em que o equilíbrio mecânico é observado num objeto parado, né, em repouso. E a gente não tem isso. A gente tem um equilíbrio dinâmico. Ou seja, a minha velocidade será sempre constante e minha concentração também será sempre constante quando eu tenho esse equilíbrio dinâmico. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos dar sequência? Então, como que a gente pode definir aí, professor, equilíbrio químico? Então, vamos definir. Equilíbrio químico é atingido quando, na mistura reacional, ou seja, reagentes e produtos, as velocidades das reações diretas, reagente formando produto, e inversa, produto formando reagente, ficam iguais, uma vez atingido o equilíbrio, a proporção entre os reagentes e os produtos não é necessariamente 1 para 1. Né? Essa proporção é descrita por meio de uma relação matemática. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui a gente está dizendo que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2 e formando 2 mols de amônio. Poderia ser 2 mols de N2 reage com 6 mols de H2, formando 4 mols de NH3, tá? 4 mols de NH3, 4 mols de amônio. Tá? Então a gente consegue ter essa diferença aí. Beleza, galera? Tranquilo? Então isso depende do meu balanceamento. Então, com isso, a gente consegue chegar no que a gente chama de constante de equilíbrio. Professor, o que é isso? A constante de equilíbrio é exatamente uma expressão matemática que relaciona, né, o meu produto, o meu reagente, de acordo com as suas concentrações e os seus coeficientes. Vamos lá, então. Neste caso aqui, eu estou partindo de uma reação direta, ou seja, o meu produto está em cima e o meu reagente está embaixo. Tá? Estou partindo de A mais B, formando C mais D. Vocês podem ver que esse Azinho aqui, e esse Bzinho, esse Czinho e esse Dzinho, são os coeficientes estequiométricos. É exatamente aquilo que vocês viram com estequiometria, com o professor Milton, comigo às vezes também, quando a gente fala assim, 1 mol reage com 3 mols, que forma 4 mols, entendeu? São isso que a gente está falando sobre coeficiente estequiométrico. Esses coeficientes estequiométricos serão usados para elevar essas concentrações aqui. Então vamos lá, ó. Eu tenho concentração de C elevado ao coeficiente dele, concentração de D elevado ao coeficiente dele, e dividido por A elevado ao coeficiente dele e a concentração de B elevado ao coeficiente dele. Quando a gente consegue achar esses valores aqui, a gente tem o que a gente chama de constante de equilíbrio. Tá? Essa fórmula descreve a proporção em que a minha reação está em equilíbrio químico. A gente vai fazer bastante exercício, mesmo na nossa live, sobre constante de equilíbrio, para que vocês fiquem craques nessa expressão matemática aí. Não é difícil, mas é importante a gente resolver exercício. Só falando assim, às vezes fica
complicado de entender. Então, vamos resolver o exercício para que a gente consiga ter êxito aí. Um exemplo, vamos lá. É a formação do trióxido de enxofre, SO3, a partir do gás oxigênio e do dióxido de enxofre, né, que é a etapa da fabricação do ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico é aquela solução que a gente pode encontrar em... O ácido sulfúrico é aquilo que a gente pode encontrar em solução e que é usado nas baterias de automóveis. Tá? Então, o que a gente tem? Um equilíbrio direto, né, uma reação direta, em que eu tenho SO3 elevado ao seu coeficiente aqui, que é 2 mols, então estou levando ele, e SO2, que é o meu reagente, elevado ao seu coeficiente, que também é 2 mol, e O2 elevado também ao seu coeficiente, que é 1 mol. Então, eu não preciso representar. Eu não tenho valor aqui, aqui eu não preciso colocar também, mas a gente sabe que é 1. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos olhar um pouco sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico. Importante a gente lembrar, quando a gente fala de fatores que alteram o equilíbrio químico, na questão de força. Por quê? Quando se aplica uma força a um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, no sentido de diminuir o efeito dessa força. Então, por exemplo, se eu aplico uma força em que vai favorecer o meu reagente, o meu produto vai se reajustar. Se eu aplico uma força que vai favorecer o meu produto, o meu reagente vai se reajustar. E assim por diante, tá? Então, a gente vai entender alguns fatores que alteram esse equilíbrio aí. O primeiro deles é a concentração. Então, vamos lá. Considere o equilíbrio químico aqui. Eu tenho carbono sólido mais dióxido de carbono gasoso, formando monóxido de carbono, 2 moléculas de monóxido de carbono. Se adicionarmos mais dióxido de carbono, ou seja, CO2, ao equilíbrio, este se desloca para a direita, o sentido do monóxido de carbono. Vamos ver a razão disso? O aumento do CO2 acarreta em um maior número de choques com o carbono. Ou seja, eu estou aumentando o meu reagente CO2, eu estou favorecendo o número de choque. Ou seja, eu estou fazendo com que eles tenham mais energia quando se choca com o carbono. Tá? Ou seja, se eu estou aumentando o número de choque, eu estou aumentando favorecendo a minha reação, vamos dizer assim. E, consequentemente, se eu favoreço a minha reação aqui, né, dos meus reagentes, eu tenho mais formação de produto, ou seja, eu vou ter mais formação de CO. Dizemos que então que a concentração do reagente interferiu sobre o equilíbrio, tá? Professor, e se eu colocasse mais CO? Ou seja, eu ia ter mais moléculas aqui se chocando, favorecendo então a formação dos meus reagentes, vamos dizer assim, só que o produto do lado contrário, tá? Então, ó, se eu coloquei mais reagente, eu favoreço a formação do produto. Se eu coloquei mais produto, eu favoreço a formação dos reagentes. É sempre o lado contrário. Por quê? Porque eu estou aumentando o choque ou do meu reagente ou do meu produto, favorecendo a formação do que está contrário a ele. Beleza? Tranquilo? Pressão. Se considerarmos o equilíbrio como sendo gasoso, ou seja, moléculas gasosas, a uma temperatura constante, então lembra disso, temperatura constante, não estou interferindo na temperatura, teremos um deslocamento do equilíbrio no sentido de diminuir o aumento da pressão. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha reação, que é SO2 mais O2, formando SO3, a mesma que a gente trabalhou aqui atrás. Eu tenho 2 mols de SO2, desse gás aqui, reagindo com 1 mol de O2, tá? Formando 2 mols de SO3. Beleza. Se a gente parar para observar, eu tenho maior número de mols aqui no meu reagente do que no meu produto. É exatamente o que ele fala aqui. Ó. Eu tenho 3 mols no reagente e 2 mols no meu produto. Então, um aumento da pressão no sistema favorece a formação do SO3, ou seja, eu estou aumentando minha pressão, está favorecendo a formação do SO3. Por quê? Nesse sentido, há uma diminuição do número de mol do gás. O equilíbrio tende a deslocar para o lado de menor volume, ou seja, o menor número de mol. E assim a pressão também diminui. Ou seja, se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para onde tem o menor volume, certo? E se for o contrário, se diminuirmos a pressão, haverá uma expansão do volume dos reagentes. E com isso o equilíbrio se desloca para a esquerda, ou seja, para a formação do maior número de mol. Então, ó, sintetizando para vocês. Quando eu aumento a pressão, ele vai para aquele lado que tem o menor volume. Quando eu diminuo a pressão, ele vai para aquele lado que tem o maior volume. Beleza? Tranquilo? É sentidos contrários aí, quando a gente trabalha com pressão e volume. Temperatura para a gente fechar.
Considerando um equilíbrio, que um equilíbrio ocorre tanto nas reações endotérmicas como nas exotérmicas, conforme a reação abaixo. Então vamos lá, ó. Eu tenho a formação da amônia, que foi aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Dois gases se misturando e formando um terceiro, que é a amônia. O sentido do produto aqui, sentido direto, a reação é exotérmica. Aí a gente lembra que reação exotérmica libera calor. E o sentido da formação dos reagentes, a reação é endotérmica, ou seja, absorve calor. Então temos que o aumento da temperatura do sistema, o equilíbrio se desloca para a esquerda, ou seja, na reação, no sentido da reação endotérmica, para que o calor seja absorvido e não afete o equilíbrio. Então, ó, se eu estou dando calor para aquilo, ele vai para o lado em onde está sendo absorvido o calor, beleza? Então, ele vai favorecer o sentido da reação e formação dos reagentes. Tá? E se eu diminuo a temperatura? O equilíbrio é deslocado para a reação exotérmica, ou seja, onde ele vai liberar para compensar o calor retirado do equilíbrio. Tá? Então, se eu diminuo a temperatura, ele vai para aquele lado em que a reação é exotérmica, para liberar aquele calor, para compensar o equilíbrio. Tranquilo, galera? Então, esse equilíbrio sempre será dinâmico entre eles. Galera, novamente, eu estou muito feliz com a participação de vocês durante a semana passada. Não foram todos, mas a maioria participou bem, mandaram exercícios, né? Eu mandei lá no chat, fiquei bastante feliz. Espero que essa semana seja novamente assim. Faça os exercícios da E aí, faça as outras tarefas que o professor passou. Qualquer dúvida, pode perguntar no chat, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? O chat é privado, somente eu e vocês, né? A não ser que estiverem mandando mensagem no grupo, mas não fiquem com dúvida. A gente precisa se unir nesse momento difícil para que a gente consiga, quando voltar às aulas, estar em dia com o conteúdo, beleza? O professor está morrendo com saudade de vocês, tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto. E até a nossa live de segunda-feira. Abraços, até mais.